Olá, meu nome é Igor Niro Brandão, sou aluno de Engenharia Mecânica na Faculdade Exanc, no campus de Santos, e hoje eu vou abordar o tema dentre os elementos de máquinas, serão os mancais. Nós iremos abordar o elemento de máquina denominado mancal, sua definição, estrutura básica, diferenças entre os seus tipos e aplicações. Definição. Mancal, Os mancais são elementos projetados para dar sustentação e servirem de guia para um eixo enquanto ele tem rotação. E para manter na sua posição original, para que não saia do prumo em nenhum momento e não ocasione nenhum tipo de desnivelamento ou até mesmo desalinhamento de algum equipamento que dependa do mancal. Os tipos de mancais. Os mancais eles são divididos entre dois grupos que são conhecidos como mancais de deslizamento ou de bucha, e mancais de rolamento ou rotativos. Eu só preciso fazer uma observação. Muitas pessoas confundem mancal com rolamento. E rolamento, na verdade, é um elemento que compõe o mancal. Eu vou estar explicando isso especificamente nos mancais de rolamento, mas é só para deixar essa observação, deixar esse toque aí para quem tiver algum tipo de dúvida, alguma coisa, já ficar um tanto quanto mais esclarecido. Agora vamos falar um pouco sobre mancais de deslizamento. Os mancais de deslizamento, eles são compostos, em sua grande maioria, por uma estrutura com sua base, a tampa, e na tampa existem os dois furos de fixação nas laterais e o copo ou furo de lubrificação ao centro do mancal. Os mancais de deslizamento, eles são apoios de forma cilíndrica e eles suportam rotação sem a necessidade de aplicação de um elemento rolante. Um exemplo, o rolamento. Sendo assim, eles conseguem cumprir a sua função de manter o eixo no prumo, na posição correta, e conseguindo transmitir a rotação do eixo para o equipamento, sendo que esse eixo está suportado por uma bucha. Aqui tem um exemplo também de várias buchas que são utilizadas nesses mancais de deslizamento. Elas podem ser de material cerâmico, elas podem ser de material metálico com filme de óleo, elas podem ser cerâmicas também, mas entre o fio de cerâmica, o filme, na verdade, de cerâmica, e o metal que vai segurar, que vai servir de suporte para essa bucha de cerâmica, é um filme de ar comprimido. Existem 4 tipos de mancais de deslizamento. Desses 4 eu vou dar uma explicação agora também, vou passar os detalhes deles. Mas a estrutura básica do mancal de deslizamento é essa, sendo sua base a tampa com os furos de fixação, e o copo de lubrificação. E ele geralmente é montado dessa forma para facilitar a manutenção, a troca dessa bucha, para que você não tenha que fazer a parada completa do equipamento, retirar o eixo do seu apoio, ou retirar o mancal do seu ponto de fixação e fazer a troca por meio de pressão. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de mancais de deslizamento. Aqui tem um exemplo de um dos tipos de mancal. Esse mancal ele é composto pela base, novamente, e a tampa com os furos de fixação. E nesse aqui fica bem claro, a gente pode perceber que ele tem
2 buchas de deslizamento, logo ele precisa ter 2 furos de lubrificação, uma para cada bucha. E esse mancal aqui, ele ilustra bem, né? Ele deixa bem nítido aquilo que eu expliquei. Para facilitar a manutenção, não existe a necessidade de você retirar o mancal do equipamento que ele esteja fixado, você somente retira a tampa, troca a bucha, verifica a lubrificação, faz a limpeza correta do espaço onde ele se encontra, encaixa o eixo novamente, até alguma verificação de medição também de espessura da bucha, faz novamente a instalação da tampa, fixou, chegou ao torque indicado, pode colocar para uso novamente. Os tipos, né, dos mancais de deslizamento. O primeiro deles são os mancais hidrodinâmicos. Os mancais hidrodinâmicos, eles são feitos de metal ou de cerâmica com alta resistência e são projetados para máquinas que possuem altas cargas, né, que exigem altas cargas axiais. Nesse tipo, né, de construção de mancal hidrodinâmico, existe uma folga mínima entre o eixo que vai estar sendo apoiado por ele e a bucha de metal ou cerâmica, sendo que essa folga ela vai ser preenchida por um óleo lubrificante. E esse óleo ele está ali, né, presente para poder evitar o contato direto da bucha com o eixo, para que não ocorra o desgaste nem do eixo desnecessariamente, nem da bucha precocemente. Isso logo é um dos pontos cruciais, né, de qualquer equipamento mecânico, né, a manutenção. Então sempre a verificação constante desse filme de óleo ela acontece para que o equipamento funcione sem ter nenhum grande problema. O outro tipo de mancal é o mancal hidrostático. O mancal hidrostático ele tem uma altíssima precisão de operação e ele é quase isento de desgaste. Por isso ele é geralmente muito utilizado em máquinas que necessitam de uma precisão muito grande, né, para poder funcionar. E diferente do mancal hidrodinâmico que eu falei anteriormente, ele possui uma resistência um pouco maior ao deslize, né, à rotação do eixo, e não depende do eixo para poder fazer a sustentação, né? Não depende que esse eixo esteja girando para ele manter a sua sustentação. Porque no mancal hidrodinâmico, se o eixo parar de girar por alguma situação, o óleo, aquele filme de óleo que tem que estar 100% ocupando toda a área de contato entre a bucha e o eixo, aquele óleo ele vai escorrer para a base, para a parte mais baixa da bucha, né, do caso do mancal. Já no hidrostático isso não acontece, porque a camada de óleo ela é injetada sob pressão. Então esse óleo ele fica pressurizado entre a bucha e o eixo. Então, por mais que o eixo esteja rodando ou não, esse óleo vai permanecer na posição que ele se encontrava já, porque ele não tem necessidade de rotação do eixo que está ali aplicado sobre ele. Mancais aerostáticos. Esses mancais aerostáticos, eles, ao invés de usar óleo, lubrificante ou algum tipo de graxa, ele usa ar comprimido como lubrificação. Então, a precisão dele é a maior dentre esses 4 que eu vou citar. A do aerostático é a maior, sendo que a medição, né, de espessura desse filme, né, de ar comprimido que existe entre a bucha e o eixo, ela já foi medida, ela já foi calculada, e ela pode variar de 5 até 30 micrômetros de espessura. Então, realmente, a precisão desse mancal para qualquer tipo de trabalho que necessite de uma altíssima precisão, ele é o mais indicado para isso. E, além de tudo, ele suporta
altas temperaturas, ele não gera calor no seu emprego. O ruído que ele gera é muito baixo e ele também é isento de manutenção. Ele não necessita de manutenção porque, como o ar comprimido ele fica retido ali dentro da cápsula juntamente com a bucha, não tem necessidade de você repor esse ar, né? Acho que também nem seria tão fácil assim. Então, não tem como você completar o filme de ar comprimido que está ali dentro. Do jeito que ele é instalado, ele fica ali e pode ser empregado por um período bem maior. E agora, o último, dentre os mancais de deslizamento, são os mancais magnéticos. Os mancais magnéticos, eles são mancais que conseguem manter o eixo em suspensão através de força magnética. Ele também não usa nenhum tipo de óleo e nenhum tipo de graxa lubrificante e também não usa o ar comprimido como lubrificante, é somente força magnética. E essa levitação, né, do eixo, ela pode ocorrer por eletroímãs, ímãs permanentes, supercondutores e também indução magnética. Mas, pelo fato dessa tecnologia dos mancais magnéticos ainda ser muito cara, né, ter um custo muito elevado para aplicações em larga escala, eles ainda têm aplicações muito restritas ainda. No mercado é difícil até você encontrar, porque são mancais que têm um valor muito alto, então, obviamente, para o fabricante daquele equipamento que utiliza um mancal, ele optar pelo magnético, realmente ele tem que estar consciente daquilo que ele está fazendo, porque ele tem um custo mais elevado do que os outros. Mas ele tem um grande potencial de aplicação aí no futuro, principalmente nas máquinas elétricas, né? Pelo fato de já terem facilidade para poder manter essa indução magnética aí e conseguir manter a levitação do eixo. Agora eu vou falar um pouco sobre os mancais de rolamento. Diferentemente dos mancais de rolamento, dos mancais de deslizamento, desculpe, os mancais de rolamento, eles possuem dentro da sua estrutura um rolamento, sendo que existem 7 tipos deles, e a montagem do mancal de rolamento ela é até um pouco diferente do mancal de deslizamento, porque ela geralmente é montada somente com uma peça única, não existe a base separada da tampa, ela é uma peça única, porque esse rolamento que fica instalado dentro do mancal, ele é instalado sob pressão para poder manter a máquina com a sua precisão e a sua rotação sem falhas, né, sem ter grandes problemas, e ele necessita também de manutenção, necessita de lubrificação, mas ele tem essa diferença entre o mancal de deslizamento, mas também existem mancais de rolamento com o mesmo tipo de estrutura do mancal de deslizamento, com base e a tampa, também para facilitar a sua manutenção, né? A troca no caso desse rolamento. Aqui tem um exemplo de um mancal de rolamento. A gente pode ver o mancal com o seu rolamento, né, selado pelos anéis. Esses anéis de vedação, eles não permitem que nenhum tipo de contaminante entre em contato com a graxa ou o óleo lubrificante, e também que o óleo lubrificante ou mesmo a graxa deixem, né, eles saiam do meio do rolamento, ocasionando alta temperatura, falha na sua aplicação e por aí vai. Nas duas laterais temos os pontos de fixação desse mancal, na estrutura que ele vai ser instalado, e na parte superior, mais para a esquerda, temos o furo para a lubrificação, ou copo de lubrificação também. Como eu disse, são 7 tipos, né, de mancais de rolamento. Agora eu vou falar um pouco sobre os mancais de rolamento. Na verdade, eu vou entrar na especificação dos rolamentos utilizados nos mancais.
Eles são 7 tipos. O rolamento rígido de esferas. Uma característica do rolamento rígido de esfera é que eles conseguem suportar cargas radiais ou axiais e eles suportam também grandes velocidades de rotação. Uma das suas características também é que eles têm pouquíssimo atrito, pouquíssimo ruído, vibração muito baixa e também o torque de atrito, né? A força do contato ali entre o rolamento e o eixo é baixa também. Logo, ocasiona o desgaste menos prematuro do eixo, ou até mesmo do rolamento. O próximo é o rolamento de esferas de contato angular. O rolamento de esferas de contato angular é que essas esferas elas criam um ângulo entre o anel inferior e o anel entre o anel externo, na verdade, e o interno do rolamento. Elas criam um ângulo de contato entre as duas camadas, tendo como um ponto positivo suportar altíssimas rotações e também produzirem pouquíssimo ruído. E na verdade, as aplicações, né, entre o rígido de esferas e o esfera de contato angular vai depender muito daquilo que você precisa para o seu equipamento, porque os dois vão conseguir entregar basicamente a mesma função, não terão tantas diferenças entre um e outro. O rolamento de rolos cilíndricos. O rolamento de rolos cilíndricos, né, tem a capacidade de ocorrência de uma linha de contato entre os anéis do rolamento, como eu disse, o interno e o externo. Eles são roletes e eles encostam toda a sua superfície no anel para poder entregar, né, para o equipamento uma alta resistência a cargas de impacto na direção radial e também suportam altas velocidades de rotação. Os rolamentos de rolos cônicos. Esses rolamentos suportam altas cargas de impacto, mas sempre em pares. Esses rolamentos de rolos cônicos eles têm que ser instalados em pares com o distanciamento necessário para que não ocorra também o desnível do eixo, e eles conseguem ter essa alta capacidade, né, de carga de impacto, porque obviamente está dividido em pares. Se você colocar somente um, você não vai conseguir ter o mesmo desempenho do equipamento, mas são bastante utilizados também dentro da indústria. Rolamento axial de esferas. Esse rolamento tem a sua robustez elevada ao restante dos outros e oferece também uma grande robustez ao equipamento ou à montagem que você instala. Logo, o equipamento que você vai estar utilizando, esse rolamento axial de esferas, vai se tornar um equipamento com uma robustez muito maior com relação ao rígido de esferas, por exemplo. Rolamento de agulhas. Esses rolamentos de agulhas eles têm como característica as altas cargas que eles conseguem suportar, mas eles não conseguem suportar grandes velocidades de rotação, né? Como está escrito, somente baixas rotações. Podem ser aplicados em máquinas de construção ou em caminhões de grandes cargas também. E por último, o rolamento autocompressor de rolos ou esferas. Esses rolamentos eles têm a capacidade de corrigir possíveis desalinhamentos na montagem. Se caso o eixo venha a se desalinhar do restante do equipamento, este rolamento autocompressor consegue corrigir, né, dentro da sua capacidade, esse desalinhamento que não foi projetado para acontecer. Agora eu vou falar um pouco das aplicações dos mancais de deslizamento e mancais de rolamento.
Aqui nós temos um ventilador de combustão, que, como vocês podem perceber na foto, é um ventilador que está empregado, né, está para uso. E esse ventilador de combustão ele tem como função básica controlar a quantidade de ar para a perfeita combustão do gás que é gerado na caldeira. Geralmente, como a gente está vendo aqui é um motor elétrico, né, que está fazendo a rotação das pás do ventilador, e entre o eixo do motor elétrico e o eixo que continua até as pás do ventilador, existem mancais de deslizamento, porque são máquinas que funcionam com uma rotação alta e tem a sua manutenção um pouco mais controlada, porque são equipamentos que não podem ter a parada constante, até pelo fato de ter uma função extremamente importante dentro da produção. A gente não pode ficar parando um ventilador de combustão numa fábrica, porque ele vai acarretar lá em toda a parada da linha de produção, porque isso aqui fica no final da produção. A caldeira é um dos últimos equipamentos por onde a matéria-prima vai passar. Logo, ele tem que gerar essa combustão, esse controle do ar que vai entrar para a combustão o tempo todo. Por isso que é empregado o rolamento de deslizamento, né, para poder não ter a necessidade de manutenção tão constante. Aqui nós temos um elevador de caneca. Ele é um equipamento de transporte de cargas, né, como coque, soja, açúcar e por aí vai. E nas duas ilustrações nós temos em azul motores elétricos que fazem esse transporte, mas a diferença entre esse exemplo que eu dei e o do slide anterior, os ventiladores de combustão, é que aqui a rotação já é bem mais baixa, mas o torque é bem mais elevado, porque aqui é um equipamento instalado, né, e projetado para ter força, ter torque. Aqui, então, é utilizado um mancal de rolamento que proporciona esse alto torque com essa rotação já mais controlada, essa rotação mais baixa. Como conclusão, né, nós temos que tanto o mancal de rolamento quanto o mancal de deslizamento tem a necessidade de uma manutenção constante, de uma verificação constante também, porque em ambos os casos, quando a manutenção não é feita da forma correta, quando não existe a verificação de desgaste tanto das buchas quanto dos rolamentos, a gente pode ter como exemplos, né, de mau funcionamento. Nível de precisão baixo, a capacidade de amortecimento, né, desse mancal reduzida, a RPM, né, a rotação que a gente tem no eixo vai ter que ser reduzida também. Pode acontecer até do próprio deslocamento do eixo, ocasionando o desalinhamento de toda a montagem. E, assim, dentro da indústria, todo tipo de acidente é grave. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça, sendo que a escolha, né, de cada mancal tem que ser levada em consideração o tipo de performance que a gente quer, o custo de manutenção que a empresa está disposta a aplicar naquilo ali e a confiabilidade que você vai ter que ter naquele equipamento que você está utilizando o mancal. Por isso que a manutenção tem que acontecer de forma programada, de forma consciente e quase que impreterivelmente com equipamentos, né, e lubrificantes indicados pelo fabricante. Então, o que eu tenho como conclusão disso é que nós temos que saber escolher a forma correta de como nós iremos utilizar o mancal e para que iremos utilizar o mancal. Tendo isso já definido, a decisão entre eles fica muito mais facilitada pelos inúmeros exemplos que eu consegui passar aqui. E
tendo como base isso daí, o cálculo juntamente com a equipe de produção, você consegue mensurar aquilo que você precisa ou não. Hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos aí e até logo.